Olá, amados, graça e paz, eu sou Janaína Alves, este é o nosso canal Rema de Deus. Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês, e é sempre um motivo de grande alegria para mim poder compartilhar a palavra do Senhor ao coração de vocês, e é com muito temor e tremor a Deus que eu faço isso. E eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, de estar se inscrevendo aqui no canal, de deixar o like de vocês, de compartilhar o vídeo. Quando você deixa o seu like, isso ajuda, fazendo isso, o YouTube ele divulga o vídeo e pessoas e mais pessoas são abençoadas através, né, do vídeo. Me ajude a ser um canal de bênção para outras vidas também. Seja uma bênção na vida de outras pessoas, compartilhando a palavra do Senhor. Seja um instrumento usado pelo Senhor para levar a palavra do Senhor ao coração de outras pessoas também, para a honra e glória do Senhor. Amém? E a palavra que eu tenho para ministrar ao coração de vocês está lá em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 9, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso com prazer. E vendo isto todos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, em 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem fala de Zaqueu, o publicano, né? Zaqueu, ele era chefe, né, dos publicanos, e como diz aqui no versículo 2, ele era rico. O que diferencia Zaqueu nessa história, né, da multidão, é que Zaqueu, além dele ter uma estatura baixa, além dele ser baixo, né, ele era de pequena estatura. Ele quis conhecer Jesus, né? Como diz aqui, ele procurava ver quem era Jesus, ele teve esse desejo, né, de saber quem era Jesus. Quando ele decidiu isso, ele correu adiante e subiu em uma figueira brava para o ver. Então a diferença de Zaqueu, que a gente podemos observar aqui, que a diferença entre Zaqueu e a multidão que seguia Jesus e que o apertava naquele momento, é que ele procurava, ele queria ver quem era Jesus realmente. E ele tomou uma decisão, ele tomou um posicionamento, ele decidiu correr. Ele viu que ele estava inferior à multidão no sentido de por estatura, porque ele era baixo, ele não conseguia ver Jesus, então ele tomou um posicionamento e ele decidiu e saiu correndo, subiu numa figueira brava. Este foi um momento de fé de Zaqueu, porque essa não era uma figueira qualquer.
A figueira brava era uma árvore grande, onde as folhas, se você relasse nelas, elas te coçavam. Ou seja, ela não era uma figueira que dava figos normal de comer. Ela era ela era uma árvore grande, mas que fazia mal à pele da gente. Se você relasse nela, e ela é uma árvore muito cheia de folhas. Então, neste momento, Zaqueu diferenciou da multidão, porque ele tomou posicionamento. Ele decidiu, ele não viu o obstáculo. Ele só decidiu, colocou no coração dele: eu quero conhecer esse Jesus. E ele não olhou o obstáculo da figueira brava, que fazia coçar, que era cheia de folhas. A única coisa que ele colocou no coração dele foi: eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer esse Jesus. E ele subiu, ele não olhou as dificuldades, como o corpo dele ficaria. Ele simplesmente teve fé e atitude, posicionamento. Eu vou conhecer Jesus, custe o que custar. E quando, aqui no versículo 4, no versículo 5, quando ele chegou ali, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus foi movido pela fé dele. Então Jesus, a partir do momento que ele tomou posicionamento, que ele decidiu conhecer Jesus verdadeiramente, independente do obstáculo que estava diante dele, Jesus foi tocado pela ação de fé de Zaqueu. Assim também nos faz lembrar da mulher do fluxo de sangue, que ela não duvidou. Jesus, quando foi tocado por aquela mulher, saiu dele virtude, porque ela creu. Ela pensou: se eu simplesmente tocar na orla do manto, ela pensou, ela fez a diferença. A multidão ali também estava cercando Jesus. Mas ela disse: se eu somente tocar a orla do manto dele, eu serei curada. Então há muita semelhança entre essas duas histórias. Essas duas pessoas decidiram crer, teve fé e tiveram uma atitude que a multidão não teve. A multidão estava ali, apertava Jesus, mas não tinha a fé e a crença que esses dois tinham. Então aí houve a diferença, e Jesus, ele é movido pela fé. Jesus é movido por essa virtude. A fé de Abraão, né? E ele disse, né, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em sua casa. E no versículo 6 aqui diz, né, e apressando-se desceu ele e o recebeu gostoso, com toda a felicidade, com prazer. Então, quando a multidão viu isso, elas murmuraram, dizendo, né, como diz aqui no versículo 7, este está entrando para ser hóspede de um homem pecador. Então, quando a multidão, ela não tem, muitas vezes, amados, as pessoas estão cerca, as pessoas que estão ao redor de nós, muitos que a multidão aqui serve como exemplo para nós, a nossa vida, o nosso cotidiano, que muitas vezes as pessoas não tomam um direcionamento, um posicionamento que você toma. Né? Aqui a multidão cercava Jesus, mas nenhum teve nenhum teve o posicionamento, nenhum decidiu, nem apertava ali, mas ninguém tinha fé como ele teve. Zaqueu quis conhecer Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela creu que somente tocasse nele, na orla do manto dele, seria curado. Então, Jesus estava sempre cercado por multidão, mas Jesus sempre foi movido por fé. Para aqueles que crê que Ele pode todas as coisas, aqueles que querem verdadeiramente conhecê-lo. Então, amados, aqui, Zaqueu, ele o recebeu gostoso na casa dele.
Então a multidão, quando ela vê que ela não toma essa atitude, ela começa a murmurar, ela começa a apontar você, ela começa a julgar você. Ela não tem a atitude que você tem, mas ela começa a julgar quando você toma um posicionamento na sua vida. E é aí que vem as perseguições, e é aí que vem, né, as injúrias, né, as palavras maldizentes, porque você tomou um posicionamento, e muitos momentos na sua vida que você tomou um posicionamento, muitos vão dizer o contrário para que você desista. Muitos vão colocar você, vão julgar você. E aqui Isaqueu levantou e disse, se ele, no versículo 8, e disse Isaqueu, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado 4 vezes mais. Ou seja, ele não defraudava ninguém. Como diz ele, se ele tivesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Além dele dar metade dos bens dele, ele restituiria 4 vezes mais. E quando Jesus vê isso, Jesus reconhece e clama à multidão: este verdadeiramente também é filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque ele teve fé. Ele teve a fé. Ele foi movido por fé. Ele chamou a atenção de Jesus pela fé. Ele foi movido, ele creu, ele não duvidou. E no versículo 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados, que essa palavra seja de reflexão para nós, que mesmo que as dificuldades venham bater a sua porta, que mesmo quando alguém te injuriar, alguém te perseguir, mesmo que a multidão diz ao contrário, aquilo que você coloca no seu coração, não desista. Não desista daquilo que Deus tem colocado diante dos teus olhos. Não desista do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu tomo essa passagem, falou muito comigo também, como um exemplo para mim também. Ela me exorta também a continuar a caminhar, a querer conhecer a Jesus cada dia mais, a ter essa comunhão cada vez mais, ter a fé que move montanhas, assim como Abraão teve. Nós, como os descendentes de Abraão, nós temos que crer. Crer e ter fé, não duvidar. Como Abraão não duvidou, teve fé e não duvidou, e isso foi imputado a ele como justiça. Então, amados, que essa palavra possa penetrar o coração de vocês, que possa abençoar a vida de vocês poderosamente, fazer a cada um de nós, vermos com os olhos diferentes, que nós venhamos saber, aprender, através dessa passagem, a nos posicionarmos, a tomarmos a decisão, não que muitas vezes que a multidão te indica, mas ser direcionada pelo Espírito Santo àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tomar uma atitude de fé, um posicionamento. Amém, amados? Então deixe essa palavra ao coração de vocês, que vocês sejam abençoados através dessa palavra, para a honra e glória do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém?